Olá, sexto ano, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de número 25. Estamos terminando a revisão da segunda apostila. Estamos no capítulo 4, falando sobre organelas celulares, na página 34. Então, na aula passada, a gente falou dessa camadinha azul aqui do lado de fora, que é a membrana, desse esbranquiçado aqui dentro, meio amareladinho, que é o citoplasma, e dessa estrutura roxinha, que é o núcleo. Agora a gente vai falar dessas outras estruturas que estão imersas no citoplasma. Bom, o nome dessas estruturas são organelas celulares. As organelas celulares, elas são responsáveis pelas atividades celulares. Então, respirar, alimentar, excretar, sintetizar proteínas, transformar, respirar, não sei se eu já falei. Então, e excretar, que eu também não lembro se eu falei. Então, essas organelas celulares, elas são responsáveis pelas atividades vitais de uma célula, isso mesmo. A célula tem vida própria. Então, vamos conhecer cada estrutura, tá? A primeira estrutura que a gente vai falar é o complexo golgiense. O complexo golgiense é esse conjunto de caninhos aqui, ó. É uma pilha de sacos achatados, interligados, que liga o citoplasma ao núcleo. A função do complexo golgiense é armazenar, modificar, enviar tudo que for produzido. Ele é o canal de transmissão entre as ordens do núcleo e as outras estruturas da célula, tá? Depois a gente vai ver os ribossomos. Os ribossomos são todas essas bolinhas pretinhas que você vê na célula. O ribossomo, ele é assim em desenho, né? Aqui ele tá colorido por microscópio eletrônico. Então, o ribossomo são as estruturas celulares que elas são responsáveis por fazer as proteínas, tá? Então, eles fazem as produções de proteínas e, dependendo da forma que eles estiverem organizados ou junto a quem eles estiverem trabalhando, eles adquirem uma nova função, tá? Então, dependendo, é como se fosse o computador trabalha com byte, a célula trabalha com ribossomo, tá? Depois do ribossomo, vamos ver os retículos endoplasmáticos, que como o nome é muito comprido, tá abreviado para RE. Aqui a gente tem dois tipos, o retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso. O liso é o que não tem ribossomo aderido à membrana. E o retículo endoplasmático rugoso é o que tem os ribossomos aderidos à membrana. Então, aqui, ó, a gente tem o granuloso ou rugoso, que tem as bolinhas aderidas à membrana, e aqui a gente tem o retículo endoplasmático liso ou não granulado, que é só as minhoquinhas. São as mesmas minhoquinhas do complexo de Golgi, só que essas minhoquinhas, elas ficam livres, como se elas fossem caminhões de transporte das proteínas sintetizadas, tá? É o meio de transporte, é o jeito que acontece o transitar das proteínas produzidas pelos ribossomos, para não se perderem, para não serem eliminadas, para não serem confundidas, para não se anexarem às outras e produzirem ainda alguma substância tóxica. Então, Papai do Céu organizou tudo em caninhos. Caninhos com bolinhas e caninhos sem bolinhas. O lisossomo, que é o problema. O lisossomo é a estrutura responsável pela digestão celular. Então, é o ribossomo que contém ácidos digestórios para poder destruir
o que não for útil para a célula. Então, o lisossomo, ele faz 2 processos. Ou ele faz a pinocitose, que é a digestão de substâncias líquidas, ou ele faz a citocitose, que é a digestão de sólidos, tá? Então, dependendo do que ele tiver na frente dele para digerir, eu fui conferir esse nome aqui porque ele não me caiu bem. Você reparou que na hora que eu falei eu meio que dei uma travada na palavra? Eu estava vendo que ela não estava ornando com o meu conhecimento. É a fagocitose. Fagocitose é a digestão de sólidos e a pinocitose é a digestão de líquidos. Então, vamos olhar aqui na imagem. Tá vendo essa dobra aqui da membrana celular? Você consegue ver essa dobra da membrana celular aqui? Então, isso aqui é um vacúolo digestório. O que acontece? Chega o produto que tem que ser digerido, a célula cria uma bolsa em torno dessa estrutura, vem uma outra estrutura lá, cheia de líquido digestório e explode aqui dentro, fazendo a digestão. Enquanto isso, ele meio que fica nadando nesse citoplasma, sendo carregado por estruturas que digam para ele, vai para a direita, vai para a esquerda, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e ele sai do outro lado da célula e libera aqui, por exemplo, na corrente sanguínea, o lixo, o resto da digestão celular, que depois vai ser filtrado lá no rim, pelos cálices renais, e daí vai sair o resto dessa digestão celular, vai ser eliminado no sangue pelo sistema excretor, que é o sistema urinário, tá? Porque de fezes é o resto do sistema digestório. Então, a digestão celular está intimamente relacionada com o sistema excretor, que é formado pelo rim e pela bexiga, pela uretra, tá? Daí, a mitocôndria, essa estrutura aqui, ó, com cristas dentro, que tem essas cristas aqui dentro, essa é a estrutura mais importante do nosso corpo. É ela quem respira. É ela que usa o oxigênio que você inspira todos os segundos. Se essa estrutura parar de respirar, você morre. E a gente já tem que começar a se familiarizar com as fórmulas químicas. Então, eu vou pôr aqui em cima, no topo da folha, a fórmula química da respiração celular, para você ver o que acontece dentro do teu corpo. Só um pouquinho. Olha lá. Então, o que acontece? Como é que acontece a reação da respiração celular? Um átomo, uma molécula de glicose, que é o açúcar, é o que a gente engorda, é a nossa gordura da barriga, dos braços, da perna, as calorias que a gente obtém comendo farinha, carboidrato, açúcares e óleos, vira essa estrutura aqui. Aí, uma molécula de glicose, aí você respira, mais 6 átomos de oxigênio, do gás oxigênio, vai sofrer uma reação química nessas cristas da mitocôndria, e a mitocôndria vai liberar na corrente sanguínea 6, porque é o equilíbrio da respiração, 6 moléculas de gás carbônico, que é o que a gente expira. Então, aqui, inspira, expira.
junto à água, o mesmo nível, mesmo equilíbrio, que isso aqui pode vir em forma de suor, ou as crianças que já tiveram aula comigo sabem que é a evapotranspiração. É a água que a gente perde falando, por exemplo, porque daí você tem que respirar muito mais vezes. E ainda, nesse processo dentro da mitocôndria, libera adenosina trifosfato, que é conhecido vulgarmente como caloria, energia. Então, o exercício aeróbico, que consome bastante oxigênio, você pula, corre, pula corda, nada, pedala, queima bastante glicose, libera bastante energia e emagrece. Então, por isso que o exercício aeróbico, você ter uma vida saudável, te dá longevidade, porque você faz com que as células se mantenham jovens, com a mitocôndria trabalhando. Se você mantém esse sistema aqui numa taxa baixa, na vida sedentária, o envelhecimento que acontece é muito maior. Deixa eu escrever o palavrão ali da evapotranspiração, porque teve criança que não teve aula comigo. Só um pouquinho. Pronto. É só um pouquinho, porque a apostila nunca volta na mesma posição, daí dá para ver que parou o vídeo, né? Então, o que acontece? É a evaporação da transpiração do ser vivo. Isso aqui acontece em todos os seres, tá? Um exemplo bem fácil de evapotranspiração é quando termina o jogo de futebol e sai aquela fumacinha da cabeça do jogador de futebol, quando ele tá dando entrevista, você vê que o cara tá evaporando, né? É a evaporação da transpiração. Isso acontece em todos os seres vivos e é isso que faz a Amazônia ser o regador do planeta Terra. São esses rios voadores da evapotranspiração de todos os seres vivos da Amazônia, que daí o Brasil tá aqui, a Amazônia está aqui. Então, quando você vê a imagem do satélite da chuva, a chuva faz assim, ó. Pega o vento gelado aqui da Cordilheira dos Andes e faz a curva bem aqui em Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Por isso que chove mais aqui pra gente. Essa é a importância de não desmatar a Amazônia. Se a gente acabar com a árvore na Amazônia, não vai ter ser vivo para fazer a evapotranspiração, liberando água para a atmosfera, fazendo com que chova e reinicie o ciclo da água. Então você veja, nós estamos estudando um negócio de célula, falando da importância da Amazônia. Isso é para poder perceber a integração que é o planeta Terra. O perigo de ter governantes errados, tendo ideias erradas, sem enxergar qual é a função do todo. Do todo, é um sistema complexo. Nós estamos falando de célula e Amazônia pela ligação de uma palavra só, tá? Depois da mitocôndria, olha que interessante, você veja que legal, eu até marquei aqui para falar para vocês. A mitocôndria ela é tão importante, a renovação dela tem uma outra velocidade que ela mesma, o Papai do Céu deu para ela o sistema de vida independente do resto da célula. A mitocôndria ela possui os seus próprios ribossomos para sintetizar em outra velocidade as proteínas que ela precisa e ela tem o DNA para poder fazer replicação. Então, ela se multiplica sozinha conforme a necessidade da explosão de energia que precise. Então, por exemplo, uma célula muscular tem muito mais mitocôndria que uma célula do tecido epitelial, que é o da pele, né? A gente já vai falar sobre isso mais pra frente. Então, ainda por cima, a gente tem esses fios. Aqui ainda tem uma estrutura super importante que a apostila não trouxe, que são 3 grupos
São 9 feixes divididos em 3 grupos de 3. E eles se organizam, eles são caninhos assim. E eles estão sempre, a maior característica deles é estar um perpendicular ao outro. Isso aqui são os centríolos, que é o cérebro da célula. Essa estrutura aqui é o que faz toda a organização de divisão celular, quem vem para cá, quem vai para lá, como é que divide, aonde divide, o volume de membrana que vai dividir, o volume de citoplasma que vai ser distribuído para cada uma das irmãzinhas que vai nascer, das filhotinhas que vai nascer. Aqui tem uma estrutura super importante que a apostila deixou passar batido, ó. E do que eu estava falando mesmo? Do citoesqueleto. Então, o citoesqueleto são esses caninhos aqui, ó, que eles ficam sempre transversais, perpendiculares à célula, tá assim, é como se fosse um gradeamento, assim, ó, que tem dentro da célula para poder manter o formato da célula, tá? Ele é a sustentação da célula para ela não explodir se ela for amassada, né? Por exemplo, quando você cai de bunda no chão, a tua bunda não explode. Para você fazer lipoaspiração, você tem que colocar um produto químico que coma a gordura antes dela ser aspirada. Não é simplesmente chupar as células, né? Porque as células mantêm o formato. Se você só chupar a célula e fizer lipoaspiração, você vai ficar assim. Então, você primeiro injeta um líquido aqui, e daí esse líquido vai dissolver, por exemplo, 5 centímetros de gordura perfeitamente, para quando o cirurgião chupar isso aqui com a lipoaspiração, essa pele ficar aqui retilínea, né? Porque a célula tende a manter o formato porque ela tem citoesqueleto dentro dela. Infelizmente, essa aqui era a nossa prova prática, aquela que eu adoro fazer com vocês. Então, eu vou sugerir uma atividade diferente em casa. Sabe o que você vai fazer? Um bolo. Você vai fazer para o café da tarde um bolo e vai colocar confeitos, bala, chocolate granulado, aquelas minhoquinhas comestíveis. Vai ver todas essas estruturas que você aprendeu, você vai representar em um bolo. Bate foto do café ou me chama para tomar café junto, tá bom? Aí, página 36, vira lição de casa, vira aula 26, a correção dos exercícios. E aqui, na parte de tecidos, é a continuação da célula, né? O que é um tecido? O tecido é um conjunto de células semelhantes entre si, quanto à forma e à função. Então, eu fiz um resuminho básico de cola de prova que um tecido é igual a várias células iguais e um órgão são vários tecidos diferentes, que é o que está escrito aqui. Em cada quadrante ele está mostrando um exemplo de tecido, porque nós temos 4 grupos de tecidos: o tecido epitelial, o tecido nervoso, o tecido muscular e o tecido conjuntivo. Então, o tecido epitelial, ele tem 2 funções importantes. Ele tem a proteção, são 3, a proteção, o revestimento e a secreção. Quando o tecido, que é um nome chique para tua pele, tecido epitelial de revestimento externo, é a pele. Quando é tecido epitelial de revestimento interno, são os órgãos que têm mucosa, que são ocos, os órgãos ocos. O ouvido, tu que dá para enfiar o dedo. Ouvido, olho, nariz, boca, vagina, ânus, tá? Todos os órgãos que são ocos
eles liberam algum tipo de secreção. Quando o tecido epitelial é da forma de secreção, ele está fazendo a função, quando ele tem a função de secreção, ele está na forma de glândulas. Quais tipos de glândulas? Sudoríparas, sebáceas, salivares e as endócrinas. As endócrinas são as nossas glândulas hormonais que nós vamos ver depois, tá? O outro grupo de tecido é o tecido nervoso. Ele é exclusivo. Só existe esse tipo de tecido em uma partezinha do corpo, tá? Qual é a função do tecido nervoso? Captar, com a relação com o meio externo e com os outros seres vivos, analisar, processar a informação no cérebro e responder o estímulo. Então, por exemplo, se alguém está passando na rua e te dá um sorrisinho, automaticamente o teu semblante, a tua feição do rosto já ameniza. Porque você tem, tá vendo esse sorrisinho? Você tem a tendência a interagir com o ambiente. Se você põe a mão numa chapa quente, você rapidamente tira a mão da chapa quente para não se queimar, porque é uma resposta de defesa. Então, isso aqui é milésimos de frações de segundo, tá? E a função do tecido nervoso é a função sensorial. O equilíbrio, enxergar, ouvir, falar, medo, frio, calor, tá? Alegria, felicidade, é todos esses estímulos e sentimentos, a função sensorial do tecido nervoso. O tecido muscular, ele é super especial porque ele tem a função de movimentação, então ele tem uma característica especial. É a única célula do corpo humano que tem capacidade de contrair e relaxar e estender, tá? Outra característica especial é formado em feixes de fibras. Por isso que quando a gente desenha um músculo, a gente sempre desenha o músculo em feixes de fibra, tá? Tem 3 tipos de músculo. Tem o músculo estriado cardíaco, tem o músculo estriado e tem o músculo estriado esquelético e o músculo não estriado. O estriado cardíaco, ele é exclusivo do coração. Ele é representado, o nome dele, da representação do tipo do músculo, é miocárdio. Ele fica pelo lado de fora do coração, a gente vai ver depois no sistema circulatório. Ele fica do lado de fora do coração e tem a função de bombear o sangue. O estriado esquelético, como o próprio nome já está dizendo, é o da movimentação. São os músculos que estão ligados ao esqueleto ósseo. E o músculo não estriado são os músculos dos órgãos ocos, por onde passa sangue, por onde passa suor, saliva, cera de ouvido, lágrima, por onde passa xixi, cocô, a comida no estômago, no esôfago, tá? Quando você tem azia e gastrite, a queimação da azia e da gastrite significa que está comendo esta mucosa do teu tecido epitelial de revestimento interno, que tem liberação de substâncias através de glândulas, que é formado por músculos não estriados. O movimento de engolir, a deglutição, você não fica pedindo para a comida descer. A comida desce sozinha, ela anda sozinha, porque no músculo não estriado é involuntário. Então, piscar também entra aqui. Respirar, o músculo do diafragma também entra aqui. O último grupo de tecido é o tecido conjuntivo. É o maior e mais diversificado do corpo. O tecido conjuntivo, ele tem várias funções. Ele tem a função de união, proteção, sustentação, condução e armazenamento, tá? Aonde a gente encontra exemplos de tecido conjuntivo no nosso corpo? Nós temos o tecido tipo, propriamente dito,
que é o que une uma célula a outra, faz a ligação do músculo com a pele, é o que segura a pele presa ao músculo. Então, a questão de rugas é o enfraquecimento desse tipo de tecido. O tecido ósseo, ele tem células especiais, ele é formado por sais, ele é duro, ele é rígido, e as funções do tecido ósseo é sustentação, senão o cérebro ia lá para o pé, e proteção, que são a proteção dos órgãos vitais. A caixa craniana protege o cérebro e a caixa torácica protege os órgãos. O tecido cartilaginoso, ele protege as extremidades, lubrifica as extremidades de contato de um osso para o outro. Então, no teu cotovelo tem cartilagem, na extremidade do teu crânio tem cartilagem, na extremidade das costelas tem cartilagem, nos joelhos, entre os dedos, tá? Senão desgasta o osso. Tem atrito entre sais minerais, vira sal esfarinhado. Outro tipo de tecido conjuntivo é o adiposo. Esse aqui todo mundo conhece, né? Ô pochete velha de guerra. Então, o tecido adiposo é a nossa reserva. Claro que se você come demais, você reserva demais. Então, o nome disso é ficar gordo. Além disso, o tecido adiposo, ele está na forma de ômega 3 no neurônio, no prolongamento do neurônio. A gente tem uma estrutura que faz o isolamento do impulso nervoso, que é a bainha de mielina, feita de ômega 3. Essa é a importância de comer óleos saudáveis, castanhas, amêndoas, sardinha, salmão, tudo que tiver alto índice de ômega 3 para manter a constituição da bainha de mielina em dia, para ela isolar o impulso elétrico. Se você tiver falha na bainha de mielina, você desenvolve Alzheimer, tá? Parkinson. Desculpa, tremedeira. Parkinson, desculpa, errei o nome da doença, me empolguei. Então, se tiver falha na bainha de mielina, a doença de Parkinson, foi o doutor Parkinson que descobriu essa relação, por isso que a doença é mal de Parkinson, tá? Então o tecido adiposo, ele isola o nosso corpo dos impulsos elétricos, ele é reserva nutritiva e ele também é aquecimento, ele mantém o nosso corpo quentinho, tá? Para regular a nossa temperatura. Outro tecido especial, que é essa estrela aqui que borrou, outro tecido especial dentro do conjuntivo, olha que nome bonito, hematopoiético. O tecido hematopoiético, também conhecido vulgarmente por sangue, é o único tecido líquido do corpo, é o único tecido fluido do nosso corpo. Ele tem a função de transportar substâncias, tanto boa para as células, como das células para o sistema excretor, as substâncias ruins, certo? Na página seguinte, lição de casa para nossa aula 26, aqui essa atividade também bem legal, com material de anexo aqui, com esses corpício, tá? Esse aqui e esse aqui, para você montar de acordo com esses sistemas e funções. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.